Oi, pessoal, boa tarde. Iniciei 3 minutos antes para a gente poder estar fazendo contato com as pessoas que começarão a entrar na live. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma palavra de Deus para aqueles que desejam ouvir, que querem ouvir a palavra do Senhor. Nós vivemos tempos tão difíceis e o que nos alimenta é a palavra de Deus. O próprio Senhor, ele nos diz que nós devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E a palavra de Deus, ela é recheada de promessas. O Senhor, ele tem saídas para todas as circunstâncias que nós vivemos. A Bíblia, apesar de ser um livro muito antigo, ele é muito atual. É a voz de Deus a falar conosco diariamente. É incrível como o que nós vivenciamos no dia a dia, nós temos da parte de Deus um conselho, uma orientação, uma forma de se relacionar conosco, porque a palavra de Deus, ela se relaciona com o homem. O Senhor, ele deixou para nós os seus escritos para que nós pudéssemos compreender o que é que ele espera de nós, mesmo vivendo em tempos difíceis, períodos difíceis. Porque viver é difícil, viver é uma arte. Então nós precisamos seguir o manual para entendermos o que é que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, hoje eu preparei para vocês o versículo que está, o versículo 2 do capítulo 12 do livro de Romanos. Quem tem a Bíblia e quer abrir, fique à vontade. Quem não está com a sua Bíblia, não se preocupe, basta que você ouça, mas preste atenção no que o Senhor está dizendo. Então, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É uma palavra desafiadora. Aliás, toda a orientação de Deus para as nossas vidas são desafiadoras, porque nós precisamos nos adaptar a ela, nos encaixar a ela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Quero mandar um abraço para Jana Patrícia, para Fátima Furtado, para Silvani, Ivete, minha amiga querida, Maria Rainove. Eu vi minha irmã também, a Edna, lá de Minas. Parece que eu vi meu cunhado também. Lucas Carvalho, obrigada pela participação. E vamos nos alimentar. Nós temos uma preocupação muito grande em cumprirmos, né, as horas certinhas, né, das nossas refeições. O nosso corpo precisa. Então eu já levanto desejosa de um café. Quando é meio-dia, 1h, eu já estou com fome novamente e já estou ali em volta do fogão, vendo se já tem alguma coisa para comer. À tarde nós gostamos de tomar um café, à noite nós gostamos de jantar, e não é diferente. A alma, o alimento da alma é a palavra de Deus. Então nós vamos refletir sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o que eu quero falar com vocês nesse momento? Quais são os pensamentos que permeiam a nossa mente? Nesse exato momento, nesse contexto em que nós estamos vivendo, quais são os pensamentos que permeiam a tua mente que está aí do outro lado?
Se eu te der alguns segundos para você refletir, o que é que está te inquietando? Ou o que é que está te alegrando? Porque nós somos seres emocionais. E os nossos pensamentos, eles estão muito voltados para aquilo que nós estamos vivendo no momento. Se eu recebi uma premiação, se eu fui presenteada, os meus pensamentos, eles estão voltados para aquilo, para aquele momento, e eu estou feliz e os meus pensamentos são bons. Se eu recebi uma notícia ruim, a minha alma se entristece. A alma é a sede das minhas emoções, é onde estão os meus pensamentos, é onde estão ali as minhas emoções, os meus temores, enfim. O pensamento, ele nos leva a uma condição de estado de alegria ou de tristeza. Eu não sei qual é a sua condição nesse momento, mas eu te desafio a pensar por um instante qual é o pensamento que permeia a tua mente. É interessante nós observarmos que nós nos sentimos seguros quando nós só pensamos. Quando eu não preciso me expressar, quando eu não preciso esboçar o que eu estou sentindo, mas eu só estou pensando, isso me traz uma certa segurança. Mas nós precisamos entender que essa segurança, ela não existe. Porque se eu sou capaz de esconder alguma coisa do outro, do meu parceiro, da minha mãe, do meu pai, do meu companheiro, daquele que vive no meu círculo social, eu não sou capaz de esconder de Deus. Então aqui nós estamos falando de Deus e seus atributos. Eu não escondo de Deus o que eu penso. Nesse cenário todo que nós estamos vivenciando, o que vai na nossa mente? Nós temos que entender que o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Salmo 139, no versículo 1 e 2, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Eu posso esconder alguma coisa? Não. Se eu não posso esconder nada de Deus, isso me leva a uma situação de favorecimento. Talvez você diga, não, de maneira nenhuma, porque meus pensamentos são sórdidos, os meus pensamentos nesse momento são terríveis, eu estou tomada pela angústia, pela raiva, pelo medo, pelo inconformismo, o que eu estou vivenciando não me leva a pensar coisas boas. Então, não me favorece saber que Deus conhece os meus pensamentos, favorece muito, porque nós, se tem uma pessoa a qual nós podemos nos despir na sua frente, tirar a máscara, essa pessoa se chama Deus, o nosso Pai. Até porque eu não consigo esconder nada dele. A sua onisciência não me nada dele. E eu tenho que me alegrar com isso, porque isso me faz com que eu me renda a ele, com que eu me lance aos seus pés. Senhor, eu posso esconder do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, do meu namorado, eu posso esconder do mundo, mas eu não posso esconder do Senhor o que se passa na minha mente. Então, Deus, eu quero entrar na tua presença, eu quero me despir, Senhor, para que o Senhor entenda a minha real situação. Eu não quero, Senhor, entrar diante de ti de máscara. Eu quero me desnudar, Senhor, para que tu possa me sarar, me curar. E é com essa ótica que eu quero falar um pouquinho a respeito da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou pelo poder da sua palavra. Bastou um haja da boca de Deus para que todas as coisas fossem formadas. Todas as coisas foram feitas
Bastou que o Senhor dissesse: haja terra, haja mar, haja céu, haja animais. Um haja do Senhor fez com que todas as coisas existissem. Mas quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos. E do pó da terra o Senhor fez Adão. E isso nos torna bem diferente dos outros seres viventes. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, mas a vida só entrou em Adão quando Deus soprou nas suas narinas e o fez alma vivente. Então, quando nós olhamos para a nossa essência, nós enxergamos um pouco de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para os elementos pelos quais nós fomos feitos, nós enxergamos um pouco de terra na nossa vida. Então, nós somos terra e nós somos céu. E isso nos faz diferentes de todas as outras espécies que o Senhor criou. Isso nos torna parecidos com Deus. Nós somos pessoas que temos dentro de nós o sopro de vida que veio da parte de Deus. E quando eu olho para mim e vejo que eu sou terra e eu sou céu, eu sou obrigada também a responder essa pergunta. Quando as pessoas olham para mim, elas veem mais o quê? Mais terra ou mais céu? Você pode responder para você nesse momento? Quando as pessoas olham para você, elas veem mais terra ou elas veem mais céu? Porque nós precisamos refletir sobre isso. Porque eu não sou aquilo que eu digo que eu sou. Eu sou aquilo que as pessoas veem em mim no meu dia a dia. Eu sou aquilo que eu sou a cada manhã, ao me despertar. Por isso tem um ditado que diz que ninguém nos conhece melhor do que aqueles que vivem debaixo do mesmo teto que nós. Eu posso pôr uma máscara e sair e ser a Marisa que eu desejo ser, que eu quero ser. Mas dentro da minha casa, eu não consigo viver de máscara. Todos nós, quando estamos vivendo em família, nós somos o que somos. E para Deus, nós somos o que somos também. Então eu tenho que me avaliar e entender o que eu sou mais. Eu sou mais terra, eu sou mais céu. Nós somos seres tripartidos. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. O meu espírito humano é o ponto de contato que eu tenho com meu Deus. Então, o meu ponto de contato com Deus é o meu espírito, porque a Bíblia diz que a carne, ela não deseja as coisas de Deus. A carne milita contra as coisas de Deus. A carne, ela só quer deitar, dormir e folgar. Então, meu ponto de contato com Deus e que precisa ser alimentado é o meu espírito. É através do meu espírito que eu tenho a consciência de Deus. Eu tenho consciência de Deus e é através do meu espírito que eu tenho isso. Eu me relaciono com Ele. Mas eu também sou alma. E a alma é tudo que o homem é. É ali onde está o seu caráter, o seu ego. Ali é o que ele é como ser humano. Que ser humano sou eu nesse cenário chamado mundo, nessa sociedade em que eu estou inserida e trazendo comigo costumes, hábitos familiares, enfim, isso me revela como alguém que tem uma personalidade baseada no convívio social, no meu convívio, no meu habitat, na sociedade em que eu estou inserida. Então, a minha alma é o mundo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, e tudo isso vai sendo construído dentro do cenário em que eu vivo, dentro dos meus relacionamentos. Porque nós nos relacionamos, ninguém vive sozinho. Então isso forma o meu caráter.
Isso forma o meu ser. Mas eu também sou corpo. E o corpo, ele é a minha forma visível. O corpo é através dele que eu me relaciono com as coisas exteriores. Então, quando eu olho para isso, espírito, alma e corpo, eu tenho que me preocupar e desejar ter a mente de Cristo, porque eu não sou só corpo, eu não sou só alma e eu não sou só espírito. Mas o meu espírito, que é o meu ponto de contato com Deus, tem que me levar a desejar ter uma mente renovada. Porque a nossa mente, ela é perversa. A nossa mente, ela pensa coisas terríveis, que às vezes nós não temos domínio sobre ela. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, que eu acho excelente a tradução desse versículo de Provérbios 4, 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu tenho que me preocupar. Eu tenho que ter cuidado com o que eu penso, porque os meus pensamentos são dirigidos, a minha vida é dirigida por aquilo que eu penso. E eu preciso desejar ardentemente ter a mente de Cristo. Então, com base nisso, nós chegamos a uma conclusão óbvia. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai sempre tentar nos tirar do foco, ele sempre vai buscar em nós situações de vulnerabilidade. Cuidado com as suas necessidades legítimas. É nisso que o diabo vai te tentar. Eu olho para as minhas necessidades e eu temo, especialmente diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Quando nós pegamos os evangelhos que retratam bem a tentação de Jesus, nós ficamos um pouco assustados. Ali a gente observa Jesus 100% homem. A Bíblia diz que o diabo, sabendo que Jesus havia sido transportado para o deserto depois do seu batismo, e ali ele estava só, o diabo se apresentou para tentá-lo. A Bíblia diz que João Batista reconhece de longe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro de Deus vem a ele e pede para que ele o batize. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele sai das águas, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Preste atenção. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que a Bíblia diz que Jesus, em seguida, ele é transportado para o deserto. E é interessante que somente o livro de Marcos fala que lá no deserto ele estava entre as feras. E aí eu olho para essa situação e eu digo assim: como? Se eu sou filho de Deus, por que as minhas companhias são as feras? Deus, que cenário é esse que eu estou vivendo, onde eu não posso sair da minha casa, eu não posso me relacionar com as pessoas que eu amo, eu não posso ir ao meu trabalho, alguns já perderam o seu trabalho, outros tiveram o seu salário reduzido, alguns pegaram férias e sequer sabem se vão conseguir voltar a ocupar aquela vaga. Então, quando nós olhamos para toda essa situação, com certeza o inimigo vai querer nos perguntar: você é mesmo filho de Deus? Se tu és filho de Deus, por que você está passando por tudo isso? Foi o que ele disse para Jesus. Você não está dizendo que você é filho de Deus? Então, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E ele cita a Bíblia. Ele cita a própria palavra
para tentar confundir a Jesus. Só que ele não confunde a Jesus, porque apesar dele estar na sua humanidade, apesar dele ser 100% homem naquele momento, ele estava firme na sua humanidade a fim de enfrentar as investidas do diabo. Ele não estava com foco nas mentiras de Satanás, ele estava com foco no que ele veio fazer. E eu preciso ter essa mente, a mente de Cristo, a mente que me leva a entender o que eu estou fazendo, por que que eu estou aqui, por que que eu estou passando por tudo isso, por que que nós estamos passando por tudo isso. Nós precisamos fazer uma leitura e entender com a mente de Cristo qual é o nosso lugar nesse cenário todo. Porque eu tenho que ter a convicção de que eu sou filha de Deus, de que você é filho de Deus. E na condição de filha de Deus, de filho de Deus, eu sei que Ele vai cuidar de mim, porque eu vim para esta terra, eu vim para este mundo com algum propósito. Os propósitos do Senhor estão estabelecidos na minha e na tua vida, e eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Então eu preciso relacionar-me com Deus e ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Deus. Eu não posso ficar titubeando. Eu não posso tentar ser eu em algum momento, em outro momento eu já me torno uma outra pessoa. Não, eu tenho que ter foco, convicção. Nós somos pessoas que passamos, na grande maioria, nós passamos boa parte da nossa vida querendo agradar alguém, agradar as pessoas. É muito comum, o ser humano ele é suscetível a isso. Boa parte da nossa vida a gente passa na tentativa de agradar os outros. E aí nós fazemos tudo o que os outros querem, porque eu tenho essa necessidade, você tem essa necessidade de ser aceito, de ser benquisto, de ser desejado. Então, em nome dessa aceitação, nós passamos boa parte da nossa vida tentando ser aquilo que os outros querem que nós sejamos. Depois nós superamos essa fase e passamos a querer ser aquilo que nós queremos ser. Agora eu quero ser o que eu quero. Eu vou me vestir como eu quero, eu vou andar com o que eu quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou chegar em casa a hora que eu quero, porque agora eu tomo as rédeas da minha vida. Essa visão, ela é tão perigosa quanto a anterior. Eu não posso passar parte da minha vida querendo ser o que os outros querem que eu seja, e nem posso passar parte da minha vida querendo ser o que eu quero ser. Mas eu tenho que pegar a minha vida e dizer, Senhor, eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja. E para isso, a nossa mente tem que estar renovada, a nossa mente tem que estar preparada. Eu tenho que renovar a minha mente para eu aceitar essa submissão, para que eu aceite esse governo de Deus na minha vida. Fernando Pessoa, ele tem uma poesia chamada Tabacaria, e ela é muito atual. Muito embora ele tenha nascido em 1888, e acredito que quando jovem se revelou como um grande poeta, e dentre as suas poesias tem esta chamada Tabacaria. E aqui ele revela exatamente o nosso conflito, o conflito da humanidade. Eu vou ler alguns trechos para que você compreenda. Ele diz assim: vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à minha cara.
Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Ele estava aqui dizendo: eu consegui ser tudo na vida, menos aquilo que eu deveria ser. Criado para ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então ele diz: eu fiz inúmeras coisas. Eu vivi, eu estudei, eu amei, eu até criei. Eu até tive fé. Só que hoje, já naquela época, ele dizia: não há mendigo que eu não inveje por não ser eu. Ele era um homem 100% insatisfeito consigo. Ele não tinha satisfação. Ele viveu e entendeu, pelo menos quando escreveu esse poema, que ele foi uma mentira, ele foi um blefe. Eu não posso, como serva do Senhor, você como servo do Senhor, você que está aí do outro lado, você como criatura de Deus, formada do barro da terra, formado do pó da terra, e tendo em si, consigo, o sopro divino, você não pode chegar ao final da sua vida e dizer: eu sou uma mentira, eu sou um blefe, eu vivi de máscara o tempo todo. E quando eu decidi tirá-la, eu já estava velho demais. O tempo já havia passado. O Senhor está nos chamando para que a gente venha renovar a nossa mente agora. É no meio desse conflito mesmo. Porque a minha mente, se o mundo estiver em paz, se o país estiver em paz, se eu estiver em paz com a minha família, se eu estiver em paz com a minha saúde, se ela não me falhar, se não me faltar nada, é claro que a minha mente vai estar tranquila, é claro que a minha mente vai estar sossegada. Mas é no meio da batalha, é no meio do conflito que eu tenho que ter esta mente renovada. Nós olhamos para quarentena de Jesus, os 40 dias que Jesus passou lá naquele monte, e a gente não vê em momento nenhum ele titubear, ele parar para cogitar se aquilo que o diabo estava dizendo a ele poderia ser uma verdade. Ele não parou e disse: sabe que eu nunca pensei nisso? Não, ele tinha convicção do que ele veio fazer. Ele conhecia a palavra, ele se alimentava pela palavra, ele se sustentava pela palavra de Deus. A mente dele era focada nas coisas de Deus. E eu preciso ser dessa forma, porque eu sou espírito, eu sou alma e eu sou corpo. Jesus, ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, ele estava em jejum. E a primeira proposta do inimigo foi: transforme estas pedras em pães. É claro que ele foi na primeira necessidade de Jesus, a fome. Transforme essas pedras em pães. E o Jesus disse para ele: mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa linda. Então nós somos muito imediatistas, nós estamos preocupados porque hoje nós estamos numa condição de que não somos senhores da nossa vida, não somos donos da nossa vida, fugiu, as rédeas foram tiradas da nossa mão, temos a sensação que está na mão do governo, que está na mão das autoridades, do prefeito da minha cidade, do governador da minha cidade, está nas mãos do meu presidente. Não, a minha vida, a tua vida está em Deus, ela está no Senhor, e nós precisamos confiar nisso. Longe, mas muito longe de nós estarmos de férias, nós estamos num período de tentação. O lugar mais propício para nós sermos tentados agora é na nossa casa. Por quê? Porque nos sentimos ociosos, nos sentimos inseguros, porque ligamos a televisão e nós só ouvimos falar de coronavírus, todos os dias
é atualizado o número de pessoas que já vieram a óbito. Todos os dias nós ouvimos dizer que o Sistema Único de Saúde está com seus leitos esgotados, não tem mais vaga na UTI e nós estamos sendo bombardeados por informações negativas. E isso mexe com os nossos pensamentos, isso mexe com a nossa estrutura. Mas nós precisamos olhar para Deus e entender que Ele é aquele que cuida de nós. Nós precisamos entender que Ele tem uma saída, Ele tem uma solução. Eu não posso, nesse cenário de tentação, porque por incrível que pareça, a nossa casa, que há pouco tempo era o nosso abrigo seguro, era o nosso lugar de segurança, hoje se tornou para nós um cárcere, onde todos convivem ao mesmo tempo e alguns estão se descobrindo agora, o nível de tolerância que eu tenho para com o outro que está na minha casa comigo, o nível de tolerância que aquela pessoa tem também em relação a mim, há diálogo, não há diálogo? Poxa, eu não tenho diálogo. Nós começamos agora a nos descobrir e por isso que este campo chamado casa hoje é um lugar muito propício para nós sermos tentados. Porque estamos todos juntos. E alguns estão se conhecendo agora. Incrível isso. Mas a gente ouve esses relatos. Puxa, eu não sabia da preferência, eu não sabia do gosto, eu não sabia das manias. Nós observamos quem tem esposo ou filhos ou esposas trabalhando em um home office, acaba participando de forma indireta desse trabalho e a gente começa a conhecer o esposo da gente, o filho da gente, a esposa da gente, numa esfera onde a gente não conhecia. E aí nós começamos a nos descobrir e essas descobertas, elas podem provocar em nós um entusiasmo. Puxa, que eu não conhecia esse lado bom, mas uma decepção também. Puxa, eu não conhecia esse lado ruim. Então, cuidado, cuidado. Agora mais do que nunca. Lá no início da quarentena, nós tivemos a sensação de férias. As crianças estavam felizes, porque estavam de férias da escola. Os pais estavam felizes, especialmente os que não trabalham, as mães, especialmente os que não trabalham, estavam felizes, porque iam poder se relacionar mais com seus filhos, mas o tempo passou. Está caminhando para 3 meses. E hoje eu tenho consciência de que eu não estou de férias. Eu estou vivendo um dos períodos mais difíceis da minha vida. Você está vivendo um dos períodos mais difíceis da sua vida. Então, nós precisamos pedir, Deus, muda a minha mente. Senhor, muda a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar. Se eu tiver a minha mente renovada, todo o meu corpo vai se expressar de uma forma muito mais saudável. Dizem que Sócrates, o famoso pensador grego, foi homenageado em uma festa na qual recebeu muitos presentes. Ésquilo, um famoso dramaturgo que estava nessa festa, disse ao filósofo Sócrates: como tantos te deram tanto, só me resta dar-te a mim mesmo. Ele se ofereceu como presente. Sócrates, o filósofo, lhe respondeu: se te deres a mim, prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições que te recebi. Não é assim que Jesus faz? Se nós nos dermos ao Senhor do jeito que somos, porque dele nós não escondemos nada, será que ele não fará de nós seres melhores? Ele não começará a trabalhar na nossa mente e nós vamos conseguir manter as rédeas das nossas emoções para vivermos tempos difíceis como nós estamos vivendo? Porque nós não passamos por períodos tão difíceis. Essa geração de 50 anos, 40 anos, 50 anos, 30, 20, imagina,
nunca passou por nada parecido. E será que se nós não nos entregarmos ao Senhor para que Ele nos faça seres melhores, nós vamos conseguir passar por isso? Sem que a gente venha dar vazão aos nossos medos? É nesse cenário que vem as propostas. A gente, infelizmente, ouve com muito pesar na televisão que todo o dinheiro que está sendo enviado para socorrer os hospitais, para dar recurso aos hospitais para receberem os doentes do Covid-19, estão desviando essa verba, pelo menos é o que se diz na TV. Então, será que são só eles que são suscetíveis a serem corrompidos? Será que nós também não temos que tomar esse devido cuidado? Não temos que ter uma mente saudável, uma mente em Cristo, uma mente em Deus, para que nós não venhamos aceitar as propostas do inimigo? Porque é sempre, sempre no tempo de dificuldade, no tempo em que nós estamos fragilizados, é sempre quando estamos com fome, quando estamos inseguros, quando estamos com medo que o inimigo se apresenta. Então eu quero terminar essa live dizendo para você, permaneça firme no Senhor. Convide Jesus para mudar a sua mente, para mudar a nossa mente. Senhor, renova a minha mente, porque a minha mente renovada, o meu coração será transformado, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu falo, a maneira como eu me dirijo às pessoas, vai refletir, Senhor, o sopro de vida que há em mim, que o Senhor soprou lá na minha formação. Senhor, eu quero ser muito mais céu do que terra. Ainda que eu seja peregrino e forasteiro nesta terra, porque eu ainda estou de passagem nessa terra, porque a minha casa não é aqui, a minha morada não é aqui, a sua casa não é aí, a sua morada não é aqui, mas como peregrinos e forasteiros que somos, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter um testemunho de que Cristo reina em nós. É claro que nós não somos santos, nós somos dominados muitas vezes pelas nossas emoções, mas a Bíblia diz que o que chega à nossa mente, o que desce ao nosso coração, ou o que do nosso coração sobe à nossa mente, se nós não verbalizarmos, nós não daremos a luz ao pecado. Então, vamos dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero cair em tentação. Deus, eu quero ser exemplo para minha família. Talvez a sua família nunca tenha te conhecido tanto como ela está te conhecendo agora. Porque agora eu e você somos obrigados a vivermos isolados, a vivermos encarcerados, a vivermos no isolamento social. Então isso nos trouxe para perto da nossa família, isso nos trouxe para junto da nossa família, estamos todos vivendo juntos. E isso faz com que cada um de nós conheça o outro. E eu quero ser conhecida não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. Senhor, renova a minha mente. Renova a mente dos meus irmãos, ó Pai. Essa é a minha oração. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou conseguir experimentar tudo que vem de Deus, que é agradável, que é bom, que é perfeito, se a minha mente estiver renovada. Porque se a minha mente estiver doente, nada de bom, nada que é apresentado a mim de bom, seja da parte do homem, seja da parte terrena, seja da parte de Deus, para mim não vai me satisfazer. Mas eu prefiro, Senhor, experimentar das coisas que vêm do alto.
É o Senhor que me ensina, é o Senhor que me diz que é para eu me guardar. O Senhor quem diz que é para eu tomar cuidado com os meus pensamentos. É o Senhor que me diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Amém? Então eu encerro aqui essa live. Eu tenho muito prazer de falar das coisas de Deus, de pregar as coisas de Deus e quero vivê-las. Quero viver. Deus conhece o meu coração. Eu quero viver as coisas de Deus. Eu quero ser aperfeiçoada. Nós somos como um prédio. Normalmente, quando nós passamos em algum lugar onde tem um prédio sendo construído, tem aquela rede de proteção e em alguns lugares uma plaquinha dizendo: estamos em construção. Eu ainda estou em construção, você ainda está em construção. Mas que a gente se permita ser trabalhado por Deus. Porque no final dessa construção, nós vamos nos alegrar com o resultado. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Edna, Maria Rainove, Priscila, enfim, as pessoas que participaram dessa live. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, eu tenho mais habilidade com o púlpito, mas vamos usar a ferramenta da internet, vamos usar a live como uma ferramenta de bênção, onde nós podemos falar da palavra de Deus. E ela pode me levar muito mais longe do que o púlpito me leva. No púlpito eu estou restrita àquele número de pessoas que estão dentro da igreja. Agora, através da internet, através da live, eu posso chegar onde meus pés talvez nunca chegarão. E que a palavra de Deus alcance o teu coração. E que a tua preocupação e a minha seja em renovarmos a nossa mente. Eu não quero, Senhor, me conformar com este mundo, mas eu quero ser transformado pela renovação do vosso entendimento, do meu entendimento, do entendimento de Deus. Não é o que eu entendo. Eu não posso inverter a ordem das coisas. Amém? Então, Senhor, eu quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.